O apocalipse começa. Cidades em chamas, pessoas desesperadas tentando se salvar de toda essa destruição, e você está encurralado preso em um prédio rodeado de hordas gigantescas de zumbis, sem nenhuma saída. O que você escolheria? Salvar a sua esposa amada que foi esfaqueada em meio a todo esse caos e deixar o seu melhor amigo para trás? Ou confiar na equipe de resgate para salvar a sua esposa enquanto você fica com seu amigo e enfrenta tudo e todos? Esse é o início de Days Gone, um jogo, galera, que me surpreendeu e é tido por muitas pessoas como o jogo mais injustiçado da PlayStation. Sejam muito bem-vindos ao canal DH Dev Studio, meu nome é Douglas Henrique e bora conhecer toda a polêmica que envolve o caso de Days Gone. Tudo que importava tinha sumido. Não me larga aqui, cara. Quantos vagabundos usam uniforme por aqui? Como se isso importasse. Estamos em guerra aqui. Certeza que aguenta? Temos que cuidar uns dos outros. É tudo que temos. Não! Me dá arma! Me dá arma! Não, eu não vou! Anda! Days Gone é um mundo pós-apocalíptico onde uma infestação de zumbis tomou conta do mundo, e em meio a esse caos você precisa sobreviver enquanto busca por respostas. Um jogo completamente incrível na minha opinião, mas que hoje pode ser considerado o mais injustiçado por ter tido a sua sequência negada pela PlayStation. Mas o que houve com Days Gone? Um dos principais diferenciais da Sony sempre foi os seus jogos exclusivos com tremenda qualidade e sempre muito bem avaliados por críticos e jogadores, alcançando médias comuns acima de 8.5. Contando com jogos lendários como God of War 2018, The Last of Us, Homem-Aranha, enfim, todos são jogos incríveis e muito bem aceitos no mercado, com notas altíssimas tanto do público quanto dos críticos. E Days Gone foi um exclusivo da Sony que curiosamente foi um sucesso de vendas, mas que fracassou. Ele foi lançado em 26 de abril de 2019 e durante 1 ano e 6 meses ele vendeu mais de 8 milhões de unidades. Mas ainda assim não recebeu uma sequência devido a diversas polêmicas. Tudo começou após o grande sucesso e destaque que o jogo recebeu na E3 de 2016, pois era um jogo ambientado na temática zumbi, que estava em alta na época e reunia diversos elementos diferenciais no jogo. Por exemplo, a mecânica da moto que chamava muita atenção, e sem contar os diversos elementos de sobrevivência, gerenciamento de armas, acampamentos e todos os elementos já carimbados em jogos de mundo aberto. Mas o grande atrativo do jogo era de fato as hordas gigantescas de zumbi, ao qual os outros jogos não tinham, o que trazia uma sensação real de perigo e emoção por saber que você teria que lidar com esse tipo de perigo dentro do jogo. E na E3 de 2017, após uma gameplay de 7 minutos, o jogo recebeu um hype ainda mais absurdo da comunidade gamer, e sendo considerado por muitos como um dos melhores exclusivos da Sony que estava a caminho. Mas o problema começou de fato quando o jogo foi lançado em 2019, pois ele estava repleto de bugs no seu lançamento e até problemas diretamente relacionados à performance do jogo. Hoje em dia, infelizmente, é comum jogos AAA saírem com problemas assim no lançamento, mas na época era um pouco menos comum esse fato. Porém, o detalhe é que inicialmente esse jogo foi lançado como exclusivo Sony, e os exclusivos da Sony raramente saem com tantos problemas assim. E esse foi um dos detalhes que fizeram muita diferença na decisão da própria empresa de não reinvestir no jogo. E sem contar que o jogo foi muito mal avaliado pelos críticos e usuário por conta desses problemas técnicos. Sua nota girou em torno de 7 pontos, uma nota bem abaixo do esperado. E mesmo com a equipe trabalhando em correções e atualizações que corrigiram os problemas do jogo, já era tarde demais e o estrago já havia sido feito, pois isso manchou muito aquela reputação da Sony de lançar jogos exclusivos sem nenhum tipo de problema técnico logo no lançamento e trazendo sempre uma qualidade absurda.
E de fato isso acabou motivando ela a não investir na continuação de Days Gone 2, removendo o estúdio para trabalhar em outros projetos. Posteriormente, 2 diretores do estúdio, John Garvin e Jeff Ross, deixaram a Sony, e essa saída não foi em um clima muito amigável, justamente por esta frustração deles de não receberem apoio para criar uma sequência para o jogo. Days Gone é um jogo que recentemente recebeu uma versão para computador que está muito bem polida, e para quem joga hoje em dia não se depara com tantos problemas técnicos assim, muito pelo contrário, você acaba encontrando um jogo muito bom e que estranhamente não teve uma continuação. Estou uma bala. Pra quem? Pra quem é forte? Pra quem é fraco? Pra quem não tem esperança? As voltas que o mundo dá e nunca para de girar. Estou uma bala. Eu de fato não conheci o jogo e não acompanhei todo esse caso desde o começo, então eu tava bem por fora de tudo isso que aconteceu. E aí depois que eu adquiri essa versão de computador, eu joguei, zerei o jogo e fui pesquisar o porquê que ele não tinha uma continuação e me deparei com toda essa história estranhamente bizarra aí que acabou afetando, né, a continuação do jogo. Eu lembro de estar navegando na Steam e apareceu a oferta desse jogo pra mim, ou seja, já tinha um tempo que essa versão de PC tinha sido lançada. Eu vi o trailer e achei bem bacana a proposta do jogo e resolvi comprar e me surpreendi demais com o jogo. Eu já zerei ele todo e tive muitos poucos bugs, e eram bugs assim bem simples, uma textura ou outra que não carregava, um zumbi que ficava travado em algum lugar, ou seja, aquele tipo de bug que você até acha graça. E hoje em dia eu recomendo demais o jogo, ele tem uma história bacana, uma gameplay muito divertida e bem interessante até. Ele não é um jogo inovador e totalmente revolucionário como foi o The Last of Us da vida, mas ele pode sim te trazer boas horas de diversão. Em algumas promoções ele chega a ficar de 50 a 60 reais, e nesse preço vale a pena demais na minha opinião, galera. Tu vai ter muita coisa para explorar nesse mundo aberto gigantesco de Days Gone. Se você tem interesse em aprender a criar os seus jogos, eu deixei os links para os melhores cursos de desenvolvimento de jogos aqui na descrição desse vídeo. Eu realmente acho uma pena o que aconteceu com esse jogo, porque quem joga no computador principalmente tem uma versão aí totalmente polida e muito diferente dessa que foi lançada e ocasionou todo esse caso aí do Days Gone, impedindo até a sua sequência, né? E hoje em dia é praticamente impossível sair uma sequência desse jogo, até porque os 2 principais diretores ali que encabeçavam o projeto, né, eles saíram da Sony e não saíram de uma forma amigável, gerou várias tretas, eles revelaram muitas coisas aí dos bastidores e que realmente eles ficaram descontentes com a Sony, né? Sem contar que hoje a gente já tem o The Last of Us, que é aclamadíssimo pelo público, e acaba que a Sony já tem um excelente jogo ambientado nessa temática de mundo pós-apocalíptico, zumbi, que é o The Last of Us, então não teria muito sentido eles quererem investir uma grana em Days Gone e tentar reacender essa chama, sendo que ele já fracassou anteriormente e já temos projetos de sucesso ali dentro da empresa. Então eu acho bem difícil, galera, infelizmente, a gente ter uma continuação de Days Gone 2. Comenta aqui se você já jogou Days Gone, o que você achou do jogo, e comenta também outros jogos aí que te surpreenderam de uma forma positiva. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, fique com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo.